Eu vou agora estar falando com vocês a respeito do método enfoque, perdão, do método Constop. Esse método nós desenvolvemos a partir de 2006 e ele surgiu da necessidade que a gente tinha de ajudar os nossos clientes a não terem prejuízos grandes no mercado. Infelizmente os livros falam isso e nós aqui na Enfoque temos uma constatação de que muitas pessoas no mercado perdem dinheiro e então nós até pensávamos que o nosso negócio talvez fosse menos alugar o terminal Enfoque e mais trabalhar como o personal trainer, não, o personal trader dos nossos usuários. E daí surgiu o método Enfoque. Eu estava administrando sim, o método Enfoque, que hoje passou a se chamar método Constop, um nome que nós achamos mais apropriado. Então eu estava administrando uma carteira de ações e passei a aplicar os conceitos financeiros, as estratégias financeiras que eu tenho no livro que tenho escrito, e a apuração dessas técnicas financeiras é que chegou no método Constop. O método é muito simples, isso é que me deixa muito satisfeito com ele, justamente pelo fato de ele ser muito simples, e é algo que pode ser usado por qualquer pessoa, está à disposição. Nós estamos trabalhando bastante no Terminal Enfoque, de maneira que ele fique bastante apropriado ao método. Eu vou apresentar para vocês uma palestra que eu normalmente apresento nas exposições Expo Money que a gente participa, mas vou fazer isso de uma maneira bastante rápida. Na Expo Money eu faço isso em questão de 45 minutos, eu pretendo gastar uns 20 minutos aqui apresentando o método para vocês. Bem, em primeiro lugar, quando a gente parte do princípio que a pessoa, quando vai operar na bolsa, ela tem basicamente dois caminhos. Ela pode comprar e segurar, que o americano chama de buy and hold, ou ela pode defender as suas posições. Meus amigos, comprar e segurar é para quem acredita que no longo prazo não tem erro. Ops, no longo prazo não tem erro? Bem, infelizmente eu tenho que ser a pessoa desagradável. Eu tenho sido, na verdade, uma pessoa desagradável, porque falo que as pessoas não querem ouvir, não gostam de ouvir, mas, infelizmente, não é isso que acontece, porque no longo prazo tem erro sim. Eu mostro aqui para vocês o pôster eletrônico que nós temos no site da Enfoque. Ele mostra o gráfico do índice Bovespa e vocês podem acessá-lo na nossa homepage. É muito interessante, o gráfico mostra todos os eventos que aconteceram desde 1963. E aí a gente vai ter condições de ver os erros que aconteceram no mercado brasileiro. Mas o que fica muito claro hoje em dia é quando a gente olha o gráfico do Japão. Como muitos sabem, o Japão teve uma bolha imobiliária nos anos 90, ou no final dos anos 80, e essa bolha estourou no início de 1990. Então vejam, imaginando-se que alguém tivesse pensado em comprar ações no Japão aqui em 1988, e vejam que eu não estou dizendo que a pessoa iria comprar no topo, mas 2 anos antes do topo. Se a pessoa viesse vender 20 anos depois,
ela teria vendido, senhores, 70% mais barato. Quem trouxe ações do Japão de 1988 até hoje, e aí nós estamos em 22 anos, tem uma carteira de ações valendo 70% menos. Isso eu acho que é mais do que quer dizer, é um fato que não se pode negar. Mas alguém pode dizer, não, mas isso é excepcional. Não, não é excepcional. No Brasil nós tivemos várias situações. Por exemplo, no Brasil, em 1970, a Bolsa caiu 12 anos, caiu 80% em 70%. Porém, em 1986, a Bolsa caiu 89% em um ano e meio. Então, existem diversas situações. Eu acho que o vilão desse processo de que no longo prazo não tem erro é o índice Dow Jones. E eu mostro aqui para vocês o gráfico que os americanos veem do seu índice Dow Jones. O americano, vocês sabem, não tem a cultura de inflação que nós temos. Nós, brasileiros, temos uma expertise muito grande na inflação. Então, o americano vê o gráfico dessa maneira. Um mercado que só sobe. Mas isso não é verdade, porque nós tivemos, ao longo do tempo, desse mesmo período que eu mostrava do gráfico do Dow Jones, nós tivemos uma inflação de 2.178%, medida pelo CPI, que é o Consumer Price Index. Quando a gente, então, aplica esta inflação neste gráfico, vejam que coisa interessante. Essa acumulação que durou de 1966 até 1982, ela vira uma queda de proporções comparáveis a 1929. E de novo nós temos exemplos trágicos, né? Por exemplo, se alguém tivesse comprado ações próximo em 1928 e esperasse 50 anos para vender, considerando a inflação, ele teria vendido novamente 50% mais baixo do que os preços de compra. Muito bem. Então, eu acho que com isso eu pretendi deixar claro que no longo prazo tem erro, sim. Tem erro caso o investidor precise do dinheiro em 5, 10 ou 20 anos. É lógico que a gente, falando em longo prazo, a gente tem que qualificar longo prazo. O que é longo prazo, né? Pessoas falam em 2 anos, 5 anos, 10 anos. John Maynard Keynes dizia que no longo prazo nós estaremos todos debaixo de 6 palmos de terra. Então é preciso se quantificar isso. Agora, conforme os exemplos mostram, para quem precisa do dinheiro num prazo decente, pode ter grandes prejuízos. É interessante que as pessoas que operam no longo prazo, elas na verdade se qualificam de conservadoras. E um livro muito famoso nos Estados Unidos comenta isso, dizendo que isso não é muito verdade, porque as pessoas que compram e levam para o longo prazo sem proteger as suas posições, na verdade estão fazendo a grande aposta, porque se der errado elas podem perder tudo. E de tempos em tempos, minha gente, quando dessas grandes quedas na bolsa, perde-se fortunas. Muito bem, o método com stop é para quem está na direção contrária. O método com stop, já volto a isso, mas esse é um gráfico do índice Bovespa, aquele gráfico de longo prazo do índice Bovespa, em que a gente mostra que eu traço uma linha verde aqui no meio do canal e basicamente quando os preços do Bovespa estão abaixo dessa linha, você até pode pensar em comprar e segurar, mas quando os preços estão acima dessa linha, é muito prudente usar stops, né? Eu tenho
nas minhas análises, eu tenho enfatizado bastante o fato de que, como nós estamos no índice Bovespa muito próximos da parte de cima do canal, não é absolutamente hora de se estar no mercado sem a proteção das ordens de stop. Mas enfim, defender as posições significa ter um plano B. E por quê, minha gente? Para não perder. Não perder muito. Não perder muito. E por que nós não podemos perder muito? Nós não podemos perder muito porque se nós temos, por exemplo, um capital de 100 e perdermos 10, a gente precisa agora ganhar 11,11% para voltar a ter o mesmo capital. E a coisa vai indo num crescente, de maneira que se a gente perder 20% do nosso capital, a gente tinha 100, cai para 80, agora nós precisamos ganhar 25% do nosso novo capital apenas para voltar a ter o que nós tínhamos. E se nós perdermos 25%, ou seja, se nós perdermos um quarto do nosso capital, significa que nós vamos ter que ganhar um terço do nosso capital. Vejam, 33% é o que os grandes gestores conseguem ganhar. Nem isso. Warren Buffett e George Soros ganham em torno de 24% ao ano. Então, quem perde 25% do seu capital terá que se convencer de que ele vai então ter que ganhar o que ele perdeu para voltar a ter o que ele tinha ao longo de um ano, ou talvez um tempo maior. É muito difícil para as pessoas. O que acaba acontecendo com a maioria das pessoas na Bolsa é que elas acabam querendo, na verdade, ganhar mais depressa e, em função disso, acabam perdendo muito mais do seu capital. Então, quem segue a linha de defender as suas posições não pode perder. Não pode perder muito. Pode perder, por outro lado, pouco. Para não perder muito, a gente tem que se render ao fato de que no mercado você vai perder. Porque prejuízos fazem parte do negócio. Nós temos que aprender a gostar de prejuízos. Pequenos prejuízos. Como fazer para perder pouco? Como ter apenas pequenos prejuízos? Simples. Nós temos que usar as ordens de stop. Temos que usar as ordens de stop. Sempre, sempre, sempre. Sempre, sempre, sempre. Temos que usar as ordens de stop. Muito bem. Falando da estratégia das ordens de stop, puxa, acho que tivemos talvez um outro problema técnico. Eu vou me restringir a... Não, estamos no ar. Apenas um problema com o PowerPoint. Eu vou me restringir a menos aparições de vídeo, porque acho que esse é aí que está o nosso problema. Muito bem. Perdão, mais uma vez, nós estamos com esse problema técnico. Vamos ver se eu consigo resolvê-lo. Agora sim, perdão, estamos de volta. Muito bem, nós estamos falando o óbvio ululante.
nós queremos ter pequenos prejuízos e queremos ter grandes lucros. Ocorre que nós, seres humanos, agimos da maneira exatamente inversa àquela recomendada em todos os livros. Porque nós, na verdade, realizamos rapidamente os nossos lucros e nós não realizamos os nossos prejuízos. Só um minutinho. Vinícius, monitoração nesse terminal, por favor. Monitoração nesse terminal, por favor. Obrigado. Perdão. E por que nós agimos errado? Nós agimos errados, minha gente, porque é muito bom realizar lucros. E, por outro lado, é muito ruim realizar prejuízos. Quando a gente tem uma posição mostrando lucro, a gente fica com uma coceira danada para liquidar e diz que lucro nunca fez mal para ninguém, é melhor um na mão do que dois voando, lucro nunca quebrou ninguém. Por outro lado, quando a gente tem uma posição mostrando prejuízo, a gente fica com esperança. Diz que tudo que cai um dia tem que subir, eventualmente já caiu tanto que só pode subir. Uma hora, eventualmente, tem que dar um refresco e aí eu saio. Moral da história. O ser humano, minha gente, não nasceu para operar na bolsa. O antídoto são as ordens de stop, que inicialmente serve para limitar os nossos prejuízos e posteriormente serve para não limitar. As ordens de stop têm um benefício muito grande, que é o fato de elas serem automáticas. A decisão pode ser tomada antes de operar. Muito bem, por que nós temos que usar stop sempre? Isso é muito importante. Nós temos que usar stop porque nós não vamos liquidar se cair. Se os preços começam a se mover contra a nossa posição, que geralmente, para a maioria das pessoas, é uma posição de compra, as pessoas travam e não liquidam. Vejam, por exemplo, o que aconteceu nesse caso. Isso é net, a queda de net. As pessoas não liquidam ao longo desse processo todo, porque inicialmente os preços caíram, e eu vou me permitir colocar a net rapidamente aqui, em tempo real. Eu acho que eu estou com ela aqui. É o mesmo gráfico, mas vejam vocês que lá próximo do topo, os preços inicialmente caíram 20%, mas logo depois eles subiram 18%. Cada uma dessas altas violentas que acontecem durante a tendência de baixa é uma injeção de energia nas pessoas que estão compradas para que elas não liquidem as suas posições. E vejam, os preços nessa hora, quando romperam esse nível importante de baixa, as pessoas que não liquidaram, eventualmente ainda amarguraram mais 99% de queda. Mas o importante é também a gente ter em conta que desse nível os preços caem 30%, depois eles sobem 45%, depois eles caem outra vez 30%, outra vez 30%, outra vez 30%, outra vez e assim por diante. Na verdade, os mercados de renda variável são um ambiente inóspito, cheio de armadilhas psicológicas, e eu não vou entrar em detalhe nessas armadilhas que cuja solução é sempre ordem de
Análise falava do empresário que ganha dinheiro no seu negócio e vem de novo operar na bolsa, onde ele traz uma cultura do segmento real da economia, onde ele operava, fosse indústria, fosse comércio, e lá ele tem uma situação que ele não pode perder. E na bolsa, a única maneira de ele não ter um prejuízo muito grande é ele aceitar que ele vai ter prejuízo. Isso é um processo muito complicado para o empresário e ele não sabe como lidar. O empresário é tipicamente aquele que faz a grande aposta, porque ele estuda todo o mercado e acha que pode saber exatamente o que vai acontecer com o mercado, e se eventualmente fatores que não são do conhecimento dele ou até outros fatores que mudam constantemente acontecem, e ele pode perder muito dinheiro. Mas na bolsa, a bolsa também é um lugar onde a gente perde dinheiro passivamente. Nem os cassinos são tão vigorosos assim. Nos cassinos, para se perder dinheiro, a gente tem que fazer alguma coisa. Na bolsa não. A gente toma uma posição, não faz nada e está sempre perdendo dinheiro. Ou pode estar perdendo dinheiro sem estar tendo uma ação ativa. Mas enfim, são várias armadilhas psicológicas, eu não vou entrar em todos. Então, com a ideia de operar nos mercados sem ser na base de comprar e segurar, a gente tem que ter os stops colocados, e para ter os stops colocados, a gente tem que saber basicamente onde puxar o gatilho. Onde puxar o gatilho é onde acionar o stop para liquidar a nossa posição. O que mostra isso é a análise técnica, no quesito níveis de suporte e resistência. E é por isso que a análise técnica tem uma ligação muito grande com quem opera na base de defender as suas posições, na base de colocar stops. Muito bem. Entrando então no método enfoque, no método com stop, o método é muito simples. Ele tem dois itens. Em primeiro lugar, a gente deve limitar a perda máxima por operação. Para limitar a perda máxima por operação, a gente vai regular o tamanho da nossa posição. E nós vamos falar mais disso. Mas o item 2 do método enfoque é operar com as chances a seu favor. Então são dois itens: limitar a perda máxima por operação e operar com as chances a seu favor. Limitar a perda máxima por operação chama uma pergunta: limitar a quanto? Quanto perder em cada operação? Essa é a grande pergunta. Vejam, alguém vai dizer: não, mas eu não perco porque eu não liquido a minha posição. Bem, a pessoa que não liquida está operando naquele primeiro caminho. Então já ficou naquele slide lá para trás. Nós estamos falando das pessoas que não querem ter uma posição comprada e usar a linha de comprar e segurar, e que estão defendendo as suas posições. Então elas têm que limitar a perda na sua operação a quanto? Essa é a grande questão. Quanto perder em cada operação? E a resposta, eu acho que é muito simples: o mínimo possível. O mínimo possível, mas desde que você consiga o que você quer da bolsa. E o que você quer da bolsa? Essa é uma boa pergunta. Minha gente, o amador quer ganhar dinheiro. Já o profissional quer, na verdade, uma taxa de rentabilidade anual. E falando em taxa de rentabilidade anual, quanto é que nós queremos ganhar por ano? 20%? 30%?
50%, 100%? Muito bem. Essa tabela mostra quanto nós precisamos ganhar por mês para chegar nessas taxas de rentabilidade anual. Vejam, para ganharmos 10% ao ano, a gente precisa ganhar 0,8 por mês. Para 20% ao ano, 1,53. E para 30%, nós precisamos ganhar 2,21% ao mês. Os grandes gestores, como Jorge Soros e Warren Buffett, ganham na faixa de 24% a 28% ao ano. A nossa meta de rentabilidade default é 30% ao ano. A gente, usando o método Constop, vai atrás de obter uma taxa de rentabilidade de 30% ao ano. Algumas pessoas acham que é pouco, mas não é, absolutamente. É uma taxa que os grandes gestores acham fenomenal. Leve-se em conta que se a gente tiver essa taxa de rentabilidade, a gente estará praticamente dobrando o capital a cada 3 anos. Muito bem. Limitar a perda máxima por operação significa que para uma rentabilidade de 30% ao ano, você precisa arriscar apenas 0,55% do seu capital por operação. E eu já vou dizer o porquê do 0,55% do seu capital. Para perder no máximo 0,5% do capital total, a chave do processo é o tamanho da sua posição. O método Constop regula o tamanho da sua posição. Por exemplo, a 300 ações. Para regular o tamanho da sua posição, é preciso que você defina o seu stop. Regula o tamanho da sua posição a 300 ações ou a 8 contratos se você estiver operando, por exemplo, se você estiver operando o mercado de commodities ou de futuros. Veja, o tamanho da sua posição é função do capital que você tem e da distância que está o stop. Se o stop... E vamos ver, na verdade, um exemplo prático. Vamos imaginar que a gente está pensando em comprar nesse nível. Nós vamos, então, colocar o stop embaixo desse nível de suporte. E vamos comprar aqui. Nós podemos comprar 1.200 ações. Mas, se nós esperarmos mais e formos comprar aqui, tendo que manter o stop aqui embaixo desse nível de suporte, então nós não vamos mais comprar 1.200 ações, e sim vamos comprar 700 ações. O risco das duas posições é exatamente o mesmo. Ele é um pequeno percentual do nosso capital, no caso do método Constop, regulado para se buscar uma taxa de rentabilidade de 30% ao ano, ele seria de 0,5% do nosso capital total. Vejam, eu não estou dizendo que o stop está a 0,5%, isso é uma dúvida muito comum. O stop não está a 0,5%, o stop está onde ele deve estar. E ele deve estar embaixo de um nível de suporte, dentro da ideia de que se os preços vão subir, eles até podem cair, mas devem segurar nesse nível de suporte e aí então subir. Mas se eles tiverem força suficiente para romper esse nível de suporte e cair ainda mais, então nós não temos mais nada a fazer com uma ordem, com uma posição de compra, e daí a gente liquida a nossa posição. O que eu mostrei a vocês é que se o stop está próximo da posição, ou se você compra uma posição próximo do seu nível de stop, você vai comprar mais ações do que se você comprar essa posição num nível mais longe de onde você estará colocando a sua posição de stop. Minha gente, limitar o risco ou fixar o risco nas suas operações é muitíssimo importante para a parte psicológica. Porque se a gente sabe exatamente quanto a gente vai perder no mercado, não tem mais susto. E se não tem mais susto, o nosso processo psicológico está equilibrado. E não só eu, mas muitos autores
concordam que sucesso nos mercados é 80% psicológico e 20% metodológico. Então, o eventual prejuízo vai ser sempre 0,5% do seu capital total. Para perder no máximo 0,5% do seu capital total, a distância do stop é que é o número-chave. Se o stop estiver a 10% de distância, você terá que colocar apenas 5% do seu capital. De maneira que, se você perder 10% de 5% do seu capital, você vai perder aqueles 0,5% do seu capital total, ou 0,55% do seu capital total. Por outro lado, se o stop estiver a 5% de distância, você vai poder colocar 10% do seu capital. Porque, de novo, se você perder 5% de 10% do seu capital, você chega de novo naqueles 0,5% do seu capital total. Perdão. Muito bem. Limitar a perda máxima por operação, então, é calcular o tamanho da posição. E o que o método com stop faz é exatamente isso. Ele usa, eu até brinco dizendo que ele usa um poderoso algoritmo chamado regra de 3 para calcular o tamanho da posição do cliente. Que significa que o usuário, que você terá que, antes de iniciar a sua posição, definir o stop, definir onde está o stop. Porque com base na distância, onde está o seu stop, que o método então te diz qual é o tamanho da sua posição. Operar com a chance a favor, por outro lado, você consegue de 3 maneiras. Fazendo uma análise técnica, que nós usamos, porque é a nossa especialidade. Você vai também pensar, e principalmente, essa é uma das principais maneiras de você operar com as chances a seu favor, é escolher as suas posições no quesito de potencial de lucro contra potencial de prejuízo de cada uma das operações que você vier a fazer. E finalmente a estratégia de melhorar os stops. Nós vamos ver cada uma delas. Análise técnica não é necessário, vai ser objeto de uma outra quinta técnica, se Deus quiser, mas escolher as operações no quesito lucro contra prejuízo, o potencial de lucro contra prejuízo, nós vamos falar em seguida. Mas veja, operar com as chances a favor é fazer mais ou menos como os cassinos fazem. O cassino tem a mesa, por exemplo, de blackjack, tem de 4 a 5% a mais de chances do que o jogador. Operando com as chances a seu favor, você deixa de ser o jogador e passa a ser a banca do cassino. A banca do blackjack tem um pouco mais de chance do que o jogador, de 4 a 5%. Mas para o dono do cassino, isso significa que, se jogarem 100 milhões de dólares nas suas mesas, ao longo de 2010, no final do ano ele vai ter 4 milhões e meio de dólares no bolso, chova ou faça sol. Então essa é a ideia de você operar com a chance a seu favor. É você deixar de ser o jogador, entre aspas, e se tornar a banca. E como é que dá para a gente operar com as chances a nosso favor? Você pode operar com as chances a seu favor porque o mercado é um ambiente absolutamente aberto. Ele é um ambiente que não tem regras. Cada um faz as suas próprias regras. Isso até é um problema para a nossa parte psicológica. Nós não estamos acostumados a lidar com ambientes onde não existem regras. Sabe, não tem o seu chefe para falar nada com você, não tem o seu pai, a sua mãe, o seu orientador. Você pode muito bem estar sozinho no mercado. Muito bem. Muito bem. Então, escolher as operações
antes de operar, definir qual é o seu fator, que a gente chama de fator lucro-prejuízo. Que é muito simples, você vai comprar num determinado nível, se você vai comprar nesse nível, por exemplo, você tem que ver onde vai ser, qual é o seu potencial de prejuízo. E a gente sempre recomenda olhar primeiro o prejuízo e depois o lucro. E o que é o seu potencial de prejuízo? É onde vai estar o seu stop, onde vai estar o gatilho do seu stop. E o seu potencial de lucro, o que é? É onde vai estar o seu objetivo. Porque você, quando vai assumir uma posição no mercado, você claramente deve ter um objetivo. Ou extraído da análise técnica, ou extraído de uma análise fundamental, não importa. Mas você tem que ter o seu objetivo. E o que o método faz é, de novo, usando um poderoso algoritmo chamado novamente regra de 3, é calcular o fator lucro-prejuízo. Se esse fator é 2,1, você vai chegar à conclusão que não quer essa posição. Nós, no método com stop, usamos o fator 4:1. Então, você não quer uma posição 2:1, porque existem diversas posições que você pode colher no mercado que são muito mais do que 2:1. Bem, nós fazemos as nossas análises usando o terminal enfoque com gráficos diários. Isso aqui é o que eu chamo do meu garimpo. Eu tenho aqui diversas ações do índice Bovespa no meu desktop, e eu, quando vou atrás de oportunidades de ações, eu organizo as janelas. Janelas organizar, em cascata não, janelas organizar em ordem alfabética vertical. E aí eu maximizo a primeira e vou atrás de situações que possam me dar indicações. Por exemplo, nesse primeiro gráfico, ALL, eu estou vendo, a minha leitura é de que, vejam, nós tivemos essa reta rompida, o mercado estabeleceu uma tendência de baixa de médio prazo, e agora, após essa primeira queda, os preços estão se acumulando numa acumulação que tem toda a característica de ser o que nós chamamos de bandeira de baixa. Opa, perdão. Então, eventualmente, eu acho que esses preços vão cair. Vamos para a próxima. Digamos que eu, em Ambev, chego à conclusão de que essa acumulação vai romper para cima e que os preços vão subir. Muito bem. Então, eu estaria iniciando minha posição nesse nível e iria colocar o stop embaixo desse fundo, no gráfico diário. Vejam, eu iria comprar aqui, colocar o stop aqui, e o stop está a 5,2% de distância. Eu teria que também definir aonde estaria o meu objetivo. O objetivo eu poderia projetar a altura dessa acumulação para cima. O objetivo estaria aqui e eu poderia marcar no meu gráfico. A gente costuma marcar com um touro, com um ícone que corresponde a um touro, a cara de um touro. Então a situação é, eu vou colocar o meu stop em torno de 5% abaixo do meu preço de entrada, e o meu objetivo estaria a 25% de distância. Ou seja, eu tenho uma situação 5:1. 25 de lucro, de lucro potencial contra 5 de prejuízo potencial. Essa é a ideia de se medir o fator lucro-prejuízo. Nós, no método, aceitamos posições cujo fator lucro-prejuízo seja 4:1. Muito bem. Finalmente, a gente tem a estratégia de melhorar os stops. Após a operação,
que é iniciada no gráfico diário, a gente vai para o gráfico intraday de 15 minutos, e aí o nosso stop fica sendo abaixo do segundo suporte. Eu vou rapidamente mudar essa apresentação. Não, vou adiantar um pouquinho. Tá. Isso. Perdão. Muito bem. Então, depois que a gente opera, e eu chamo a atenção para o fato de que o stop inicial é baseado no gráfico diário. Depois a gente vai para o gráfico intraday de 15 minutos e administra o stop de maneira que ele fique sempre embaixo do segundo suporte. Por que segundo suporte no intraday de 15 minutos? Vejam, a ideia é que se a gente toma uma posição de compra, se é para os preços subirem, ele pode até romper o primeiro suporte no intraday de 15 minutos. Perde força para no segundo suporte. Essa é a ideia. E o segundo suporte no intraday de 15 minutos está consideravelmente próximo do nível de preço atual. Essa é a ideia. Agora, se os preços romperem o primeiro suporte e o segundo suporte, então eles tocam o nosso stop, porque daí a gente não tem mais nada a fazer com uma posição de compra, na nossa ideia. Então, stop é abaixo do segundo suporte, que significa que, eventualmente, você vai poder levantar o seu stop. E daí vem uma das graças do método com stop. Você compra, põe o stop, de maneira que se a sua ordem inicial de stop for executada, você teria um prejuízo de 0,5% do seu capital. Mas logo depois, você tem condições de subir esse stop. E aí, ao invés de perder 0,5%, você vai passar a perder 0,2%. E, eventualmente, ao invés de 0,2%, você vai passar o stop acima do seu preço de compra. E aí você não perde mais. Muito bem. Então, um exemplo prático seria o seguinte. Nós pensamos em comprar um ativo após o rompimento de uma resistência. Vamos colocar o stop embaixo do suporte. Nós estaremos vendo isso no gráfico diário. Muito bem. Eventualmente os preços caem, rompem o suporte, tocam o nosso stop, a ordem vai ser executada e nós vamos perder 0,5% do nosso capital. Mas, eventualmente os preços podem cair apenas um pouco e então começarem a subir. E deixam eventualmente um fundo superior a esse fundo. A ideia é que a gente vai então tirar o stop daqui e colocar o stop embaixo desse outro fundo. E assim por diante. Se aqui, nesse nível, a gente perdia 0,5% do nosso capital, quando os preços chegarem aqui, nós vamos estar perdendo 0,2%. E eventualmente, se a gente tem condições de tirar o stop daqui e colocar o stop aqui, a gente então, nesse momento, a gente chama de momento mágico do método enfoque, porque quando você passa o stop acima do seu preço de compra, você tem um momento mágico porque você não perde mais. E aí, você vai estar no mercado de risco, sem risco, com stop acima do seu preço de compra. Muitas pessoas me perguntam, mas Fausto, você opera em que prazo? Alguns colegas analistas fazem uma distinção entre as operações de day trade, as operações de swing trade e as operações de position trade. O método com stop não opera necessariamente com nenhuma dessas situações. Em primeiro lugar, as pessoas que fazem day trade, eu entendo que elas fazem porque operam uma posição muito acima do que eles poderiam permitir que passasse para o dia seguinte. Porque, como a gente sabe, no dia seguinte, muitas vezes a gente pode ter surpresas, com gaps de abertura e assim por diante. Então, as pessoas tendem a fazer day trade porque elas operam muito pesado no day trade. Mas o fato é que com o método com stop, a gente não opera nem no curto, nem no médio, nem no longo. A gente opera, minha gente, no prazo do mercado. Se você regula direitinho o tamanho da sua posição, não tem por que você fazer day trade. Se você
quando você perder apenas 0,5% do seu capital, não tem por que você não deixar a posição para o dia seguinte. Então a gente opera no prazo do mercado. Eu costumo dizer nos cursos que se, por exemplo, eu comprar um ativo hoje e o Osama Bin Laden sair da toca e resolver derrubar 2 prédios no mundo, provavelmente vai ser day trade, porque a gente sabe o que acontece. Mas por outro lado, se eu comprei CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, em 2003, possivelmente eu fiquei comprado talvez por mais de ano, porque os preços só subiram. E eu estive numa situação de continuamente ter condições de subir o meu estoque. Então essa é a ideia básica do método com stop. É você tentar estar no mercado de risco com o menor risco possível. Muitas vezes você vai estar no mercado de risco sem risco. Muito bem. Nós incorporamos recentemente no método um processo que a gente chama de regra do palmo. E a regra do palmo é a seguinte: se você comprou nesse nível e colocou o seu stop a 1 palmo abaixo, e o palmo aí pode ser 5% ou 10%, não importa, mas está 1 palmo abaixo. Veja, você só comprou essa posição se o seu objetivo estiver 4 palmos acima, porque senão você não queria essa posição, dentro da ideia de operar com as chances a seu favor. Eu esqueci de dizer que se você operar com situações 4-1, veja, se você fizer 5 operações e errar em 4, mas acertar a última, apenas em uma das 5 você acertar o seu objetivo, o mercado atingir o objetivo inicial, você empata. Veja que coisa boa para o investidor saber que se ele acertar o objetivo 20% das vezes em que ele operar, ele vai empatar. Qualquer coisa a mais que você conseguir do que 20% das operações você acertar o seu objetivo, você está no lucro. E veja, eu estou considerando que você não mexeu o stop nas 5 vezes que você teve prejuízo. Porque você poderia muito bem, em algumas delas, ter mexido o stop de maneira a não perder 0,5. Você poderia ter perdido menos, 0,3, 0,2, por exemplo. Tá? Então, operar assim é muito tranquilo, te dá muita tranquilidade, te dá condições de, por exemplo, ao invés de acompanhar o pregão todo, operando com o gráfico diário e com stops, minha gente, a gente pode fazer outras coisas. Você não tem condições de ficar o dia inteiro olhando um terminal de cotações. Você será tão mais escravo de um terminal de cotações, que eu posso falar de boca cheia isso, porque nós aqui na Enfoque vendemos terminais de cotação, mas eu costumo dizer que você será tão mais escravo de um terminal de cotações quanto menor for o seu período gráfico. Se você olha gráficos de 5 minutos, você é um escravo do terminal de cotações. Se você olha gráfico de 15 minutos, você é um escravo do terminal de cotações. Para não ser escravo de um terminal de cotações, olhe gráficos diários. Aí você vai poder fazer outras coisas mais interessantes do que apenas ficar olhando um terminal de cotações. Vale dizer que o método com stop funciona hoje em que nós temos corretagens não fixas. Corretagens fixas, porque antigamente, quando a corretagem no mercado de ações, quando ainda não existia o home broker e a corretagem do mercado de ações era 0,5% na entrada e 0,5% na saída, logicamente você não tinha condições de perder apenas 0,5% do seu capital. E é preciso dizer também que o método com stop exige que o investidor tenha um mínimo de capital. Porque para perder 0,5% do capital, a gente fala de 50 mil reais para mais. O ideal é 100 mil reais para você poder fazer posições
Como eu já disse a vocês, o stop costuma estar no gráfico diário, em média, em torno de 5% de distância. A gente consegue operações com stop a 5% de distância. E dessa maneira, você faz posições de aproximadamente 10% do seu capital. Portanto, posições de um capital de 100 mil reais seriam posições de em torno de 10 mil reais. E a corretagem de 10 a 20 reais que se cobra no mercado hoje é bastante diminuta para numa posição de 10 mil reais. Muito bem, voltando à regra do palmo, o que pode acontecer quando você toma uma posição é que, os preços caem e sua ordem de stop é acionada e você perde 0,5% do seu capital e não vai morrer por causa disso. Mas a outra possibilidade é quando os preços sobem, e aí é muito bom, porque logo você tem condições de tirar o seu stop desse nível e passar para um outro nível. Você já vai para um momento mágico do método com stop, e daí você não perde mais, e é muito bom. Porém, existem situações em que você toma uma posição e o preço fica no vai, não vai, fez que vai, não foi. E nessa hora eu pensei que eu estava com as chances estatísticas contra a posição. Porque se o mercado vem um palmo para baixo, ele vai acionar a minha ordem de stop. Porém, se ele fosse um palmo para cima, ele não iria acionar essa ordem de stop. Então o que eu fiz? Eu achei que se o mercado fosse um palmo para cima, eu teria que ganhar alguma coisa. E um dia eu tive essa ideia de que o que eu teria que ganhar, o que nós teríamos que ganhar, é que nós então nos forçaríamos. Veja, estou imaginando a hipótese do mercado subir um palmo, ou seja, o mercado oscilar a seu favor a distância original em que estava o seu stop. Quando isso acontecer, o que a gente ganha é que a gente não perde mais. Então, o que a gente deve fazer é que, se os preços se movem um palmo a nosso favor, a gente tira o stop de onde estava e coloca esse stop nas proximidades do preço de compra, de maneira a sair mais ou menos em casa. Eu comecei a usar essa regra e percebi que ela tem profundas implicações psicológicas que já começam lá no que o americano chama de pré-trade. O pré-trade é a situação, quando antes de você operar, na verdade. Por quê? Eu percebi que eu tirei um peso dos meus ombros quando eu estava fazendo as minhas análises. Porque a partir de então, eu não precisava mais achar análises que fossem levar o mercado 4 palmos de distância a favor. Eu precisava apenas ter uma chance estatística a meu favor de que o mercado, em seguida a assumir a minha posição, ele andasse um palmo a meu favor. Porque se ele andasse um palmo a meu favor, eu já saía da linha de tiro. Eu já colocava o meu stop nas proximidades do meu preço de compra, ou o preço que eu iniciei a posição, e aí iria perder, ia sair em casa. Então isso é muito positivo para quando a gente vai fazer as posições. E vejam, se você opera com as chances a seu favor, no longo prazo você vai ter sucesso. Você tem que pensar naquela situação do cassino. Operando com as chances a seu favor, você vai ter sucesso. Qual é a única coisa que não pode acontecer para o cassino? É a mesma coisa que não pode acontecer com você. A única coisa que não pode acontecer com o cassino é quebrar a banca. A única coisa que não pode acontecer com você é você perder o seu capital. Para você não perder o seu capital, item 1 do método enfoque: limitar a perda massa. Eu estou sendo avisado pelo nosso staff, pela nossa equipe, que eu já me adiantei àquela hora em que a gente se propõe a fazer a quinta técnica. Ela deve ser das 5h15 às 6h15. Eu peço desculpas, me alonguei um pouco mais do que devia. Vou me estender mais uns 20 minutos a meia hora, mais uns 10 minutos com o método enfoque, e mais depois teremos
então a parte de perguntas, em que eu vou estar à disposição para analisar os mercados e responder as perguntas que estão chegando pelo chat. Muito bem. Eu agora estou mostrando a vocês um exemplo prático, então, de como a gente poderia estar operando com o método Enfoque. Eu mostro aqui o gráfico de siderúrgica nacional. Eu teria assumido uma posição de compra em função de análise técnica ou análise fundamental, não importa. No meu caso, claro, foi a análise técnica. Eu assumi a posição de compra na linha azul horizontal. O meu stop foi colocado aqui embaixo. E o meu objetivo, onde está esse íconezinho aqui do touro. Muito bem. Agora os preços estão nesse círculo. Eu espero que dê para vocês verem, estou mostrando aqui o mouse. Os preços estão nesse nível. Então nessa hora, e vejam, eu estou acompanhando a minha posição. Essa posição foi iniciada no gráfico diário e agora eu estou acompanhando a posição no gráfico intraday de 15 minutos. Então, nessa hora, eu constato que esse fundo é o primeiro suporte e esse outro fundo é o segundo suporte. O meu stop está aqui, é onde ele tem que estar, então eu não tenho o que fazer. Agora, entretanto, os preços vêm para esse outro nível. Poxa, nessa hora, aqui na nossa mesa de operações, a gente costuma dizer, opa, deu palmo. Deu palmo significa que os preços oscilaram a nosso favor a distância original do stop. Em sendo assim, eu me forço a, nessa posição, não perder mais. Não perder aquele 0,5. Eu então tiro o stop de onde ele está e trago o stop para as proximidades do meu preço de compra. Nesse caso especificamente, nós temos um fundo aqui próximo do preço de compra. Então eu tiro o stop daqui e ponho o stop um pouco abaixo desse fundo, de maneira que eu vou sair em casa. Algumas vezes você vai botar vai colocar esse stop um pouquinho abaixo do preço que você comprou, outras vezes você vai colocar um pouquinho acima, ou seja, vai sair com um pequenino lucro, um pequenino prejuízo, mas vai sair mais ou menos em casa. Tá? Muito bem. Agora os preços vêm para esse próximo nível. E aí vejam, eu constato que, primeiro suporte, segundo suporte no intraday de 15 minutos, o stop está onde teria que estar. Então eu não tenho o que fazer. Mas alguns dias se passam e os preços vêm para esse nível e agora sim, essa resistência foi rompida de maneira que esse stop então está definido, esse suporte está definido. Então agora primeiro suporte, segundo suporte. Vejam só, momento mágico para essa posição, porque eu tiro o stop daqui e coloco o stop aqui. Passo o stop acima do preço que eu havia comprado, de tal maneira que agora nessa posição eu não perco mais. É claro que motivo, se houver força maior, se alguma calamidade, o mercado num dia abrir abaixo do stop, muito abaixo do stop, sim, mas isso, é claro, é muito raro de acontecer. A gente pode sim dizer que nessa posição você, com uma grande certeza, não perde mais e vai sair pelo menos com esse lucro aqui, ou seja, de onde está o stop até o preço que você assumiu a posição. Tá? E assim a gente vai indo, até que chega nesse nível, o mercado então chega nesse nível, primeiro suporte, segundo suporte, a gente tira o stop daqui e põe o stop ali. Agora o mercado está nesse nível, você tira o stop daqui, põe o stop aqui, e assim você vai subindo o seu stop. E finalmente os preços atingem o nosso objetivo. Quando os preços atingem o objetivo, o que fazer? Liquidar a posição? Não. O que a gente faz quando os preços atingem o objetivo é apertar o stop. A gente aperta o stop e a partir daí a gente assume um método que o americano chama de trailing stop, que é o stop rastreador. Existem várias maneiras de a gente fazer com que esse stop vá subindo a cada barra no gráfico intraday de 15 minutos. A gente pode, por exemplo, usar uma reta de tendência, uma reta de tendência de alta, e colocar o stop logo abaixo dessa reta, de maneira que, como a reta é inclinada, a cada período a gente vai subindo essa reta. A gente vai subindo o stop. Ou a gente pode colocar o stop embaixo da mínima das três últimas barras no gráfico intraday de 15 minutos, por exemplo. Mas a ideia é que a gente deixe sempre o mercado liquidar a nossa posição.
Porque a verdade é que nós não somos bons para liquidar a nossa posição. Nós não somos bons porque a gente acha que está bom muito mais cedo do que deveríamos. Quando a tendência é de alta, a gente tem uma tendência muito grande a olhar aquele lucro e querer botar ele no nosso bolso. E quando a tendência é de baixa, aí então é pior ainda, né? Quando a tendência é contra a nossa posição, a gente tem uma tendência de simplesmente não liquidar essas posições e por isso a gente acaba ficando com a posição, vendo o prejuízo aumentar, enfim, e é exatamente por isso que a gente tem que sempre usar stops. Então, dentro dessa ideia, é sempre o mercado que liquida a nossa posição e é exatamente por isso que a gente opera no prazo do mercado. Por que liquidar uma posição se ela está dando lucro? Não tem razão. Muita gente, e alguns livros, alguns autores também, eles colocam uma situação dizendo que você deve liquidar uma parte da sua posição. Entenda que liquidar uma parte da sua posição é para trazer estabilidade para o seu processo emocional. É para te dar tranquilidade. Todos os livros dizem a mesma coisa. Você deve liquidar uma parte da sua posição para você ter tranquilidade para lidar com o resto da posição. Eu sou radicalmente contra essa ideia por dois motivos. Primeiro, porque se você tem uma boa razão para liquidar uma parte da sua posição, você tem também a mesma boa razão para liquidar o resto da sua posição. E depois, se com o método com stop, você do início já está com o seu emocional controlado, porque, ora, perder 0,5% do seu capital é um processo que não machuca ninguém. Quando tenho algum revés em que eu acabo fazendo 1, 2, 3, 4 posições com prejuízo, eu costumo dizer aqui para o meu colega que me ajuda nas minhas posições, quero mais posição, porque eu tenho noção, eu tenho consciência que eu opero com as chances a meu favor. Se eu opero com as chances a meu favor, tudo que eu quero são eventos estatísticos. Quanto maior o número de eventos estatísticos eu tiver, maior a possibilidade de que a estatística funcione a meu favor. Essa é a ideia. Muito bem. Rapidamente, assim. Então, nesse exemplo ainda, finalmente os preços vêm para esse nível e você, então, é estopado próximo do seu objetivo, nesse caso. Isso aqui, esse exemplo é o exemplo de uma posição de venda. Posição de venda é exatamente a mesma coisa. Eu tomei uma posição de venda, esse é um exemplo real que eu tirei do meu gráfico. Vendemos na linha vermelha, o stop inicialmente acima do topo, e essa é a sucessão dos stops que aconteceram em Embraer. O mercado finalmente atinge o objetivo, o stop foi abaixado, foi muito próximo do objetivo e foi estopado aqui praticamente onde estava o objetivo. O estopado é uma maneira de dizer que a ordem de stop foi acionada, como muitos de vocês sabem. Bem, 30% ao ano, se você quer 30% ao ano, você perde apenas 0,5% do seu capital. Arrisca apenas 0,5% do seu capital, por quê? Vejam, se você só pega posições 4-1, e se você quer ganhar 2,21% ao mês, ora, e se você, vamos imaginar, fosse fazer apenas uma posição por mês, quanto você precisaria arriscar para chegar aos 2,21? 1/4 disso, já que a posição é 4-1, não é mesmo? Daí saiu o 0,55. E daí sai, por exemplo, que se você eventualmente quiser 100% ao ano, você precisa ganhar 5,95, e se você operar na base de só pegar posições 4-1, você então 5,95 é o que você precisa ganhar por mês. Se você for fazer uma posição só, arredondamos isso para 6% ao mês, e você vai arriscar 1/4 disso. Para chegar a 6% numa posição, você precisa arriscar 1,5%. Mas é claro que a gente não recomenda que você vá atrás de ganhar 100% ao ano, porque é muito difícil você ganhar 6% ao ano.
E se você perde 1,5% em cada operação, eu entendo que é muito porque você está arriscando perder controle do seu psicológico. Um string, uma sucessão de operações com prejuízo pode te levar próximo dos 10%, e 10% de prejuízo num certo período é algo que vai machucar você e o seu psicológico, vai machucar a sua autoestima, isso vai fazer com que você passe a ter mais dificuldade de assumir as suas posições e assim por diante. Muito bem. Com o método com stop, você tem condições de ter disciplina sistêmica, sistematicamente, porque você define inicialmente 3 variáveis. Você vai ter que definir qual é o seu capital, qual é a meta de rentabilidade que você vai perseguir e o fator lucro-prejuízo mínimo que você vai aceitar. A partir daí, você vai definir apenas 2 variáveis. A cada operação você vai definir o seu stop e o seu objetivo. E o método com stop vai calcular o tamanho da sua posição. O método com stop é o barbeador. Nós, na Enfoque e na Constop, pretendemos oferecer a lâmina para esse barbeador. E a lâmina, eu vou estar mostrando a vocês, será algo que nós estamos desenvolvendo no Enfoque, que vão ser análises baseadas em análise técnica, feitas em tempo real, ativas. As análises a gente pretende que elas sejam ativas, porque elas vão aparecer na tela do terminal Enfoque daquelas pessoas que estiverem comprando esse serviço. Agora, atualmente nós temos no terminal Enfoque uma ferramenta. Eu vou mostrar aqui com um exemplo de, por exemplo, o Go. Nós temos uma ferramenta com a qual a gente consegue fazer um planejamento do método com stop. Essa versão está saindo, vocês em breve vão estar recebendo essa versão. Então, na barra de ferramentas, nós temos um ícone do método com stop. Clicando esse ícone, o cursor vira um T, que se inverte à medida que a gente passa do preço atual. Abaixo do preço atual ele é um T normal, acima do preço atual ele é um T invertido. Então a ideia é que esse cursor vai nos ajudar a definir onde vai estar o nosso stop. A ideia é que a gente consiga iniciar uma posição com 2 cliques. Então vejam, eu vou marcar esse fundo abaixo do qual eu quero colocar o meu stop, porque eu quero comprar Go. Então eu marco esse fundo e automaticamente é aberta uma janela e que me mostra que o meu stop está a 20,59. O método tem uma configuração na qual você define que o seu stop vai ter uma folga de, digamos, no meu caso eu uso 5 centavos aproximadamente, abaixo do nível mais baixo do fundo, ou seja, abaixo do suporte. Então essa janela já é aberta com um valor que estaria 5 centavos abaixo desse fundo. Eu aceito ou regulo o nível de gatilho do stop, do OK, o cursor vira um touro e eu vou, digamos, colocar um objetivo de alta aqui a 40. É claro que isso não é uma análise efetiva, eu só estou dando um exemplo, tá? Eu coloco o objetivo, apareceu 40,01, eu regulo para 40 e dou OK. Quando eu dou OK, eu tendo definido o stop e o objetivo, o método com stop abre essa janela, na qual ele automaticamente calcula o tamanho da minha posição e em vermelho me mostra o prejuízo potencial. Nós ainda estamos lidando com o layout dessa janela de maneira a que o prejuízo potencial da posição
seja muito claro. Nós estamos pretendendo também incorporar multimídia, que nós já temos no Terminal Enfoque, de maneira que o nosso processo de som, em que nós temos uma locutora falando muitas vezes o valor de um ativo, do último negócio de um ativo, então essa locutora vai falar: o prejuízo potencial dessa operação é R$528. Vejam, aqui nas configurações básicas eu defini que o meu capital é R$100.000, e em função do meu capital e da distância que eu marquei o stop, ele simplesmente define que eu tenho que operar 300 ações. O que ele faz é, usando uma regra de 3, ele na verdade pega o meu capital, divide pela distância do stop e multiplica por 0,5, vai chegar à conclusão que eu tenho que operar R$6.700, ou em torno de 5% do meu capital, isso provavelmente porque o stop está próximo de 10% de distância. Tá? Bem, muito bem. A partir daqui, sim, e claro, ele está mostrando aqui que o meu prejuízo, se o meu stop for acionado, será de 0,53% do meu capital. Mostra também o lucro potencial. Se o objetivo que eu marquei for atingido, eu estarei tendo um lucro de 5.298, que vem a ser 5,30% do meu capital. Vejam que ele está mostrando aqui no meio também o fator lucro-prejuízo. O fator lucro-prejuízo, nesse caso, está sendo 10:1. Ou seja, eu estou arriscando 1 para ganhar 10, como mostram os dois quadros aqui. Né? Estaríamos arriscando R$500 para ganhar R$5.000. É uma proporção de 10:1. Nós queremos muito esse tipo de posição. Tá? A partir daqui, no Terminal Enfoque, eu clico então, e se eu aceito, se eu resolvo fazer a posição, eu clico em executar, e eu não estou ainda logado, mas vou me logar na corretora que opero, e a partir daí, então aconteceria o seguinte: quer dizer, eu estou a partir daqui, executar, já é aberta uma boleta totalmente preenchida. Já contém o código do ativo, a quantidade, que é 300 ações. No meu caso, eu sempre uso a ordem a mercado limitada. A ordem a mercado limitada, no meu caso, eu cliquei o botão direito aqui na boleta, mostrando a vocês que aqui nas configurações da boleta, eu vou em ordem. A ordem a mercado limitada, eu defini que é para colocar o preço limite sempre na oferta de compra, 0,5% acima da melhor oferta de venda. É isso que faz uma ordem do tipo a mercado limitado. Então vejam que aqui no caso agora, o livro de ofertas ainda está valendo. Existe oferta de venda, a melhor oferta de venda de Gol é 22,34, e eu estou pondo o preço limite a 22,45, quer dizer, que é para comprar mesmo. Né? Então, assim que for executada essa operação, abre-se automaticamente a ordem de stop, também totalmente preenchida. Isso infelizmente não está pronto ainda, não tenho pronto para mostrar a vocês, mas já está sendo programado. Vai se abrir a boleta de stop, a ordem de stop será colocada e em seguida seria aberta uma planilha com as minhas posições em aberto. A planilha eu acho que não está aparecendo aqui, mas enfim, nós também já estamos programando. Muito bem, eu agradeço a atenção de vocês. Está aí na tela o meu e-mail. Estou às ordens se vocês quiserem fazer alguma pergunta por e-mail. Nós temos aqui uma equipe de analistas que pode responder as perguntas de vocês. Temos o nosso suporte também, que vocês sabem, pode ser acessado com pode ser acessado com MSN, com Skype, e o telefone é 3957-5810 ou 3957-5811.